No primeiro semestre de 2023, o dólar já caiu 9%, mas será que vai continuar caindo mais? Vem comigo que eu te conto o que a teoria econômica nos diz. Fala galera, eu sou o Rafael Paloni aqui da FK Partners. Antes de eu responder a tua pergunta que você muito quer saber, ativa o sininho aqui, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com todo mundo que está comprado em dólar e assim como eu está desesperado com o que vai acontecer. No primeiro semestre desse ano, o dólar caiu 9% e muita gente se pergunta, será que vai continuar caindo? Bom, financeiramente falando, é muito difícil de prever como outras variáveis. Assim que você entra numa faculdade de economia, o professor já vai logo te falando. Aqui você pode prever desemprego, inflação, o crescimento do PIB, o que você quiser. Mas a coisa mais difícil de prever é o câmbio. E isso é verdade. No mercado financeiro tem um teste que a gente faz chamado Dickey-Fuller. Dickey-Fuller é um teste que a gente faz para ver se alguma coisa é estacionária ou se alguma coisa é um random walk, ou seja, é algo aleatório, é um passeio aleatório. E um dos maiores passeios aleatórios que a gente conhece dentro da economia é justamente o câmbio. Tudo isso para dizer que ele não tem uma tendência clara que dura para sempre. Ele também não tem uma média em que sempre se reverte para ela, ou seja, quando ele está alto ele baixa, quando ele está muito baixo ele sobe. Câmbio não é assim. Câmbio é um dos grandes passeios aleatórios que temos na economia. Mas, ainda assim, muita gente tenta prever o que vai acontecer com o câmbio. E existem três grandes escolas, existem três grandes teorias para prever câmbio. Anote aí para você não esquecer nunca mais. A primeira é olhar as contas externas de um país. É olhar como é que um país está com aquilo que está entrando de dólar e saindo de dólar. Como que entra dólar em um país? Bom, você exporta muito, entram dólares para pagar por essas exportações. Você faz muito serviço para o resto do mundo, entram os dólares para pagar por esse serviço. Muitos gringos vêm passar férias aqui, entram dólares para pagar por esse turismo. E por outro lado, se eu importo muita coisa, aí o dólar vai embora. Se eu compro muita consultoria, muita patente, também os dólares vão embora para pagar por isso. Se os brasileiros vão todos fazer turismo lá fora, o dólar também vai embora. Então, esse é um jeito bacana de você prever o que está acontecendo e o que vai acontecer com as contas externas. É você olhar para o que a gente chama de conta corrente, ou transações correntes de um país. E aqui o nosso cenário é animador, porque tivemos um ótimo primeiro semestre, especialmente puxado pelo agribusiness, mas olhando para frente não é que vai crescer muito mais, não é que vai ficar muito melhor. Em primeiro lugar, porque a gente já está perto de um limite daquilo que pode fazer. Em segundo lugar, porque o mundo não está tão acelerado assim, comprando tanta commodity assim. Então é possível que fique num patamar parecido, só que não vai melhorar muito mais do que está. O segundo jeito de olhar para câmbio é olhar para a sustentabilidade da dívida externa. Em outras palavras, pega tudo que os brasileiros devem, dívidas do Brasil em dólares, em euros, em yuans, em iens, todas essas moedas, e vê quando que elas vão vencer. Será que nós temos reserva internacional para pagar por essas dívidas? Será que o Brasil está com recebimentos em moeda estrangeira e tal? Então é olhar para o lado da dívida. No caso brasileiro, essa segunda abordagem não é muito boa, não é muito recomendável. Por quê? Porque graças a Deus o Brasil não tem muita dívida externa. Comparado com outros países, a Argentina, que é aqui do lado, por exemplo, a nossa dívida é praticamente, na sua grande maioria, em reais. É uma dívida interna. A dívida em dólares é muito pequenininha. E mesmo que ela fosse grande, a gente, graças a Deus, está com reservas internacionais. Então a gente conseguiria honrar boa parte dos pagamentos. Então olhar para esse segundo critério, no caso brasileiro, não seria um bom preditor de câmbio. O terceiro e último, a gente chama de regressão, ou de multifatorial. O que é isso? Você pega vários fatores que explicam o câmbio no Brasil. Por exemplo, juros do Brasil, juros de outros países, preço de commodities, bolsas de valores. Você vai pegando vários fatorizinhos, vai colocando eles numa fila e aí você vai vendo o que aconteceu com cada um deles. Se o juro subiu, se o juro caiu, se a economia americana acelerou ou não, se o preço das commodities subiu ou não. Todos esses fatores que estão na fila impactam o câmbio. Aí não tem uma única fila, cada investidor vai montar a sua.
Mas no caso brasileiro, tem dois critérios, dois fatores que são mega importantes. O primeiro fator é o preço das commodities, porque, claro, a gente é um grande exportador de commodity. E o segundo fator é diferencial de juros. Se o juro no Brasil e o juro lá de fora está perto ou está muito distante. Então, esses dois fatores importam para caramba. E no caso das commodities, não é uma notícia tão boa assim. O preço das commodities não está em preços históricos, né, explodindo e tal. Então isso não é uma boa notícia para o Brasil. No outro lado, os juros brasileiros continuam altos, né? O Banco Central continua mantendo um juro alto para poder tentar recuperar nossa inflação. Então, o nosso juro em comparação com o resto do mundo ainda tem uma diferenciação boa. Então, é dificílimo prever o que vai acontecer com o câmbio. O mais provável é que ele não volte para a casa dos 5, 5,10, ele vai ficar na casa que está hoje. Porém, a gente sabe que quem importa coisas, quem fica exposto à moeda estrangeira, quem fica exposto a câmbio, não está interessado só no câmbio em si, se é 4,90, se é 5 e tal. A gente está preocupado também com a volatilidade. Mais importante do que o valor do câmbio é ele não oscilar muito em pouco tempo. E isso é uma coisa difícil de dizer. Temos aí choques de oferta acontecendo no resto do mundo, temos ainda uma guerra em andamento, temos ainda países que estão controlando a inflação, mas ainda não conseguiram. Então a volatilidade é ainda mais incerta. Quanto ao câmbio, o mais provável é que fique no patamar atual, ou seja, o real realmente deu uma valorizada boa e ficará nesse patamar por algum tempo. Agora, a minha dica para você é: não tente prever câmbio, leve essa para casa e pode até ser que eu erre bastante as coisas que eu falei aqui. Continua acompanhando a gente e até a próxima.